Pessoal, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e esta é uma aula para a turma do terceiro ano do ensino médio. Bom, pessoal, para essa aula nós vamos utilizar a apostila 4, o setor B, a partir da página 203. Nós vamos falar sobre a fisiologia da circulação. Bom, pessoal, então na página 203, que nos fala fisiologia da circulação. Então, a gente sabe que todo ser vivo é constituído de célula. E a célula, para manter a sua sobrevivência, ela precisa desempenhar três metabolismos, né, que são conjuntos de reações químicas, que é o metabolismo de controle, o metabolismo de construção e o metabolismo energético. Ou seja, para garantir a sua sobrevivência, ela precisa de energia. A célula, para obter energia, ela faz a glicólise, quebra a glicose e obtém energia, faz o ciclo de Krebs e também a cadeia respiratória. Além da fermentação, são meios que ela obtém a glicose. Então, com a glicose e além da glicose, ela pode utilizar também lipídios e proteínas para obter energia. Com a energia, ela desempenha o seu metabolismo energético que garante a sua sobrevivência. Bom, além da glicose e oxigênio que precisam ser transportados para as células, é necessário também que outros nutrientes sejam transportados para as células, como proteínas e lipídios, e também a retirada de excretas, e o nosso organismo ele precisa também de fazer o transporte de outras substâncias, como hormônios, por exemplo. Então, olha só, pessoal, o sangue, ele faz o transporte, a retirada de resíduos, certo? De várias substâncias no nosso organismo. Por exemplo, eles fazem esse transporte da glicose e oxigênio para as células, para que elas consigam fazer o processo da respiração celular e obter energia. Bom, mas quem é que faz o sangue que faz esse transporte? Ele faz parte do quê? Do nosso sistema circulatório ou cardiovascular. Então, de acordo com cada animal vai ter o quê? Um tipo de transporte de substâncias. Então, assim, os animais mais simples, eles vão desempenhar esse transporte de substâncias por difusão, por exemplo. Animais cujo corpo é menor, eles vão desempenhar esse transporte de substâncias através da difusão, ou seja, de célula a célula. Outra coisa que nós precisamos ver é que o sistema cardiovascular ele pode ser aberto quando o transporte de substâncias não corre necessariamente dentro de vasos. Ele pode ser fechado quando todo o sangue só circula dentro de vasos sanguíneos. Ele pode ser simples quando a distribuição desse sangue só passa uma vez no coração. Pode ser uma distribuição dupla, quando o sangue passa 2 vezes no coração. E ele pode ser completo quando não há mistura de sangue venoso, ou seja, sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, com o sangue arterial, que é aquele sangue rico em gás oxigênio. Quando não há essa mistura, nós dizemos que ela é completa. Quando há mistura de sangue venoso com sangue arterial, nós dizemos que essa circulação é incompleta. Bom, então, em relação aos sistemas cardiovasculares, eles promovem, né, o movimento desses líquidos, tais como o sangue, a linfa e a hemolinfa, transportando diversas substâncias, inclusive gases respiratórios, nutrientes, e essas substâncias ficam dissolvidas na água das células com funções específicas por todo o corpo do animal. Então, a organização dos sistemas cardiovasculares e a ocorrência são constituídos de um ou mais órgãos propulsores, como o coração ou órgãos equivalentes ao coração. E os vasos? Esses vasos podem ser as artérias, as veias, as vênulas,
os capilares. São todos vasos que fazem esse transporte. E dentro do qual circula essas substâncias. Então, assim, o sistema cardiovascular ocorre pela primeira vez nos anelídeos. Anelídeos, aquele animal que tem um corpo segmentado em anéis, como a minhoca e a sanguessuga. E está presente também nos moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Bom, o sistema cardiovascular aberto ou lacunar. Então, assim, o sistema circulatório aberto é aquele onde o sangue não vai circular dentro de vasos. Então, assim, os vasos apresentam extremidades abertas nos tecidos e o líquido circulante se movimenta por espaços entre os órgãos e os tecidos, retornando gradativamente ao coração. As trocas são feitas diretamente entre o sangue e as células corpóreas. E a pressão do sistema é baixa devido à saída do sangue desses vasos. Ocorre, por exemplo, nos moluscos não cefalópodes, ou seja, os gastrópodes e os bivalves. Gastrópodes, que são as lesmas, os caracóis, caramujos, e os bivalves, como as ostras e mexilhões, e também os artrópodes, que são os animais de patas articuladas, como os insetos. O sistema cardiovascular fechado é um sistema onde o sangue, e esses líquidos, como a linfa também, só vão circular dentro dos vasos sanguíneos. Então, assim, ocorrem através das paredes dos capilares, os vasos cuja parede é extremamente fina, e tem poros que permitem trocas. É um sistema cardiovascular de alta pressão, no qual o sangue circula rapidamente e pode percorrer grandes distâncias. Dessa maneira, um animal de grande porte, ele vai ter todo o seu corpo abastecido. Ocorre nos anelídeos, nos moluscos cefalópodes, como as lulas e os polvos, e em todos os vertebrados. Bom, pessoal, o sistema cardiovascular nos vertebrados. O sistema cardiovascular dos vertebrados é constituído de coração, artérias, capilares e veias. Então, o coração, ele é formado principalmente por um tipo diferenciado de tecido, que é o tecido muscular estriado esquelético, porque ele tem fibras musculares, e essas fibras, elas são responsáveis pela geração e propagação do impulso, que estimula a sua contração. A gente chama de estímulo miocardiogênico, que é aquela parte do nó do sino atrial que a gente vai ver. Então, assim, a contração do coração, ela é rápida, vigorosa e involuntária, independe da nossa vontade. E o estímulo do coração, a contração do miocárdio, ela é gerada por esse nó do sino atrial, que é o nosso marca-passo natural. Então, assim, nos vertebrados, o coração é dividido em câmaras, que são os átrios e os ventrículos. O átrio, ele sempre vai receber o sangue, tanto o sangue arterial quanto o sangue venoso, e o ventrículo, ele envia o sangue do coração para outras partes do nosso corpo. Então, assim, vasos sanguíneos. Existem as artérias. Interessante, pessoal, que vocês saibam a diferença entre os vasos. Então, assim, existem as artérias, que são vasos pelos quais o sangue parte do coração, ou seja, o sangue sempre vai sair do coração pelas artérias. Elas têm uma parede muscular espessa, adaptada à alta pressão, causada pelos batimentos cardíacos. Temos as veias. As veias é como se fosse a porta de entrada do sangue no coração. Então, o sangue sempre chega no coração através das veias. De parede muscular fina, mais fina do que as artérias, tem pressão baixa e constante. E uma coisa interessante é que as veias, elas possuem válvulas que impedem o fluxo do sangue no sentido contrário, ou seja, impedem o refluxo.
Os capilares, como o nome fala, capilares lembrem de cabelo, porque são vasos extremamente finos. Então, assim, eles fazem uma conexão entre as arteríolas e as vênulas. E também, dos capilares, ocorre a diapedese, quando algumas células do sangue elas conseguem atravessar essa parede. Tá? Eles permitem trocas de água com diversos solutos entre o sangue e os tecidos adjacentes, além da saída de glóbulos brancos por células endoteliais. Bom, pessoal, o sangue é um tecido, é chamado de tecido sanguíneo ou tecido hematopoético. É um tipo de tecido conjuntivo. Então, ele é responsável pelo transporte das substâncias. De acordo com a quantidade de oxigênio e gás carbônico, ele pode ser considerado arterial ou venoso. O sangue arterial, ele apresenta maior quantidade de gás oxigênio e o sangue venoso apresenta uma maior quantidade de gás carbônico. Não sei se vocês já viram ou já ouviram falar de que quando a gente vai tirar sangue arterial para fazer algum exame, é um exame mais dolorido, porque para a agulha, né, alcançar a artéria, ela precisa obter uma maior profundidade do que quando a gente vai tirar sangue das veias, por exemplo, que é mais superficial. Bom, a nossa circulação ela pode ser simples ou dupla. Simples quando o sangue ele só vai passar uma vez a cada ciclo no coração, e dupla quando no ciclo ele precisa passar 2 vezes no coração. Ela pode ser completa ou incompleta. Completa quando não há mistura de sangue arterial com sangue venoso, e incompleta quando há mistura de sangue arterial com sangue venoso. Tipos de coração dos vertebrados. Então, assim, o tipo de coração é classificado de acordo com a quantidade de câmaras, né, que ele vai apresentar. Por exemplo, existe lá o coração bicavitário, que ele só vai ter 2 cavidades, tricavitário, 3 cavidades, e tetracavitário, quando ele tem 4 cavidades. Então, assim, o coração dos peixes, por exemplo, é um coração bicavitário, só apresenta um átrio e um ventrículo. Os anfíbios e répteis têm um coração tricavitário, com 2 átrios e um ventrículo, com exceção dos crocodilianos, que são os jacarés e crocodilos, que apresentam um coração com 4 cavidades. E nas aves e mamíferos, o coração é tetracavitário, ou seja, tem 2 átrios e 2 ventrículos. Nos répteis, né, há um septum separando os lados do ventrículo. Nas aves e nos mamíferos, o coração é idêntico. Só é possível diferenciar o coração das aves e dos mamíferos automaticamente pela curvatura da artéria aorta. E nas aves, a artéria aorta se curva para a direita e nos mamíferos para a esquerda. Então, só de acordo com a curvatura da artéria aorta é o que vai diferenciar o coração das aves e dos mamíferos. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês verem um modelo anatômico de um coração de um mamífero, tá? Então, o coração, ele vai apresentar a artéria aorta, que é essa vermelha aqui de maior calibre. Ele apresenta as artérias pulmonares e apresenta também as veias cavas, a superior e a inferior, e as veias pulmonares. Então, lembre-se, o sangue sempre chega no coração através das artérias, tá? Tanto o sangue venoso quanto o sangue arterial. E o sangue sempre sai do coração pelas veias, tanto as veias cavas quanto as veias pulmonares. Então, o sangue sempre chega no coração pelas veias, sempre sai pelas artérias. Aqui, pessoal, acho que dá para vocês verem, dá para vocês perceberem que o coração ele apresenta 4 cavidades. Então, essas cavidades aqui embaixo, elas são os ventrículos, tá? E as cavidades aqui em cima são os átrios. Então, o sangue, ele tem, o coração dos mamíferos e das aves apresentam 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Um átrio direito, um ventrículo direito.
por onde entra o sangue venoso e por onde sai o sangue venoso, pelos ventrículos para os pulmões. E nós temos também o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, por onde entra o sangue arterial e dos ventrículos sai o sangue arterial para o restante do corpo. Então, o coração ele sempre vai apresentar 4 cavidades. Interessante vocês verem aqui, ó, nós temos os septos. O que é esse septo? É o septo atrioventricular, que separa os ventrículos dos átrios. E o septo, ele, separando os átrios dos ventrículos, nos garante uma circulação completa, ou seja, não há mistura de sangue venoso com o sangue arterial. E outra coisa também, pessoal, importante vocês saberem que o coração ele apresenta válvulas que devem impedir o retorno do sangue. Então, do lado esquerdo, nós temos aqui, né? Nós temos as válvulas. Então, do lado esquerdo, nós temos a válvula bicúspide, que impede que o sangue que desceu do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo retorne. E do lado direito, nós temos a válvula tricúspide, que impede o retorno do sangue do átrio direito, né, que ele desce para o ventrículo direito, impede que haja um retorno do ventrículo direito para o átrio direito, tá? Então, aqui, pessoal, quando os átrios aqui em cima, certo? As cavidades aqui em cima. Quando os átrios estão cheios de sangue, nós dizemos que eles estão em sístole. Quando o sangue desce dos átrios para os ventrículos, os átrios vão ficar em diástole. Então, cheios, sístole, vazios, diástole. Assim, quando os ventrículos estão em sístole, os átrios estão em diástole. Quando os ventrículos estão em diástole, os átrios estão em sístole. Então, é sempre assim, né? Isso caracteriza as bulhas cardíacas, que são os batimentos do coração. O que nós chamamos também de sístole e diástole, sístole é chamada, né, de pressão máxima com que o sangue está passando nas artérias. E a diástole é a pressão mínima com que o sangue está passando nas artérias. Então, pessoal, quem é que controla esses batimentos cardíacos? É o nosso marca-passo natural. Ele é chamado de nó sinoatrial ou sinusial. Então, esse nó sinoatrial, ele que controla esses batimentos cardíacos. E todo o funcionamento do coração é um funcionamento involuntário. Então, o bulbo que fica na nossa cabeça, que faz parte do nosso sistema nervoso, ele controla o funcionamento do coração, tá? Então, assim, a classificação da circulação dos vertebrados em função do tipo de coração. Então, no esquema a seguir, observe como na circulação dos peixes o sangue passa uma vez pelo coração, a circulação é simples, o sangue chega venoso na circulação sistêmica ou máxima, em direção às brânquias, e não ocorre mistura de sangue venoso e sangue arterial em nenhuma parte do sistema. Isso nós chamamos de completa. Nos anfíbios e répteis, o sangue passa pelo coração 2 vezes, a circulação é dupla, uma vindo do corpo em direção aos pulmões e a outra dos pulmões em direção ao corpo. No ventrículo único, ocorre mistura de sangue venoso e arterial. Então, pessoal, na página 207, finalmente, nas aves e nos mamíferos, a circulação é dupla. O sangue chega ao coração vindo do corpo e é bombeado para os pulmões, daí retorna para o coração, sendo bombeado para todo o corpo. É completa devido à divisão total do lado direito e do lado esquerdo, como eu mostrei o septo para vocês, não havendo a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Então, aqui na página 207, nós temos uma tabela que diferencia, né? Nos classifica o coração bicavitário, que é simples e completa, no caso dos peixes, dos anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Bom, a circulação humana. Então, assim, como
como que acontece a circulação? A gente tem a grande circulação e a pequena circulação, tá? Então, o sangue, certo? O sangue ele vai chegar ao coração através das veias cavas. Então, nós temos as veias cavas superiores e as veias cavas inferiores. Essas veias cavas, elas vão transportar o sangue venoso, ou seja, o sangue pobre em gás oxigênio, para o coração, para o átrio direito. Então, do átrio direito, certo? Do átrio direito, o sangue vai passar pela válvula tricúspide e vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, tá? Esse sangue ele vai sair através das artérias pulmonares. Das artérias pulmonares, ele vai para os pulmões. Nos pulmões vai ocorrer as trocas gasosas e o sangue volta arterial para o coração. O sangue volta arterial para o coração através das veias pulmonares. Esse sangue arterial, ele entra no átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo, ele atravessa, a válvula bicúspide e ele sai pela artéria aorta, que é a artéria de maior calibre. Então, ele vai sair aqui, pela artéria aorta e vai distribuir o sangue para todo o corpo. Então, quando a gente fala pequena circulação, é coração, pulmões, coração. E a grande circulação é o corpo, coração, corpo, certo? Então, pessoal, nesse modelo anatômico aqui, esse modelo anatômico aqui, certo? Vocês podem ver o seguinte, que aqui, tem os pulmões, certo? Então, nós temos os dois pulmões aqui e que o coração, ele está alojado bem entre os pulmões, certo? Tá? Então, olha só, nós temos os dois pulmões aqui, tá? E o coração, como vocês podem ver, ele está bem no meio do nosso peito, bem no meio aqui do tórax. Só a pontinha do lado esquerdo que está desviada, certo, pessoal? Está desviada aqui para o lado esquerdo, tá? Por quê? Porque na pequena circulação, o coração, ele vai mandar o sangue para os pulmões. Nos pulmões vai ocorrer as trocas gasosas e o sangue retorna ao coração. Por isso que nós chamamos de pequena circulação. Lembrando que quem controla esses batimentos do coração é o nódulo sinoatrial. Então, o nosso coração ele precisa ter os batimentos rítmicos. Eles precisam ter um ritmo, certo? Para bater. É lógico que a gente sabe que numa situação de susto, por exemplo, as nossas glândulas suprarrenais liberam adrenalina e o nosso coração dispara, porque é uma sensação de estresse, né? Então, nosso coração pode bater mais rápido. Quando a gente faz uma atividade física, um exercício físico, para oxigenar todo o restante do corpo, o coração também bate mais rápido. Agora, em casos de problemas de saúde, quando o coração ele está batendo fora do ritmo, ele está passando por uma certa arritmia, né? Então, o que o médico pode decidir, de acordo com a situação? Pode decidir usar um marca-passo. Então, pessoal, nós temos um marca-passo. O nosso marca-passo se chama o nódo, né? Ou nódulo sinoatrial ou nó sinusial. É a mesma coisa. Então, essa estrutura que fica no coração, ela comanda o ritmo cardíaco. Se tiver algum problema no marca-passo, o que o médico pode, o cardiologista, ele pode recomendar? Que o paciente ele utilize um marca-passo artificial, que ele é subcutâneo, ele pode ficar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ele é bem pequeno e ele funciona como uma bateria. Desse marca-passo saem catéteres que vão, né, para o coração
e eles mantêm o coração batendo no ritmo adequado. Ah, pessoal, muito importante também, o coração, ele é um órgão, desculpa, ele é um órgão, e aí o que acontece? Esse órgão, como os demais, ele é formado de tecidos. No caso do coração, tecido estriado, tá? Cardíaco, tecido estriado cardíaco, esse músculo que vai formar, né? O tecido que vai formar esse músculo aqui. E o que acontece? Se o coração é um órgão que é formado de células, logo ele precisa também receber o oxigênio e receber a glicose para que as suas células possam fazer a respiração celular e obter energia. Então, quem é que vai mandar o sangue com oxigênio e glicose para que o coração faça a respiração celular e obtenha energia? São esses vasinhos aqui, tá? Então, esses vasinhos que ficam no coração, eles são chamados de artérias coronárias. Então, são as artérias coronárias que levam o sangue oxigenado, né, o sangue arterial, mais a glicose, para que o tecido, né, as células desse tecido, deste órgão, sejam nutridas e possam funcionar corretamente. Se essas artérias forem comprometidas, elas podem formar o que nós chamamos de placas de gordura ou placas de ateroma. E aí o que acontece? O coração fica prejudicado, porque o lugar onde houver essa obstrução, vai acontecer o quê? Um infarto do miocárdio. Então, não havendo a nutrição, né, de oxigênio e glicose, o tecido morre, ele sofre uma necrose e a pessoa tem um infarto. Tratamentos para o infarto. Então, o médico vai verificar qual é a melhor situação, através de um exame chamado de cateterismo. Ele pode recomendar o uso de stent, através de um procedimento que se chama angioplastia. Então, o stent é como se fosse uma espécie de uma molinha que ele vai abrir a artéria e o sangue vai conseguir passar com mais fluidez. É uma situação. Em alguns casos, o que pode acontecer também? Em alguns casos, é retirado um vaso da perna, né, do paciente, e com esse vaso se faz o que a gente chama de ponte de safena. Então, a parte da artéria comprometida é retirada e no lugar é colocado uma ponte, né, um pedaço desse vaso chamado de safena, que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos uma safena, tá? Uma safena mesmo. E é com esse vaso que se faz a ponte de safena. Pode ser feita também pode ser também feita ou a ponte safena ou a ponte mamária. Bom, pessoal, então nós vamos parar esse vídeo falando somente sobre o coração e no próximo vídeo nós vamos falar sobre as válvulas e sobre o sangue. Até a próxima aula. Muito obrigada.